Gênesis 22, verso 1, diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, pois o Senhor o chamou pelo nome, e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho único, o filho a quem você ama tanto, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu vou lhe mostrar, e queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele, e no terceiro dia Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali adiante adorar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e o fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuou a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois arrumou Isaque, amarrou Isaque e colocou sobre o altar, e em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino, e nem lhe faça nenhum mal. Agora sei que teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu o carneirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. E Abraão foi, pegou o carneirinho, ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Amém? Deus é maravilhoso, né? Essa história inusitada que todos nós, a maioria dos seres humanos que confessam uma fé, conhece a história de Abraão, né? Todo mundo que lê a Bíblia conhece de cor a história do Abraão, o pai dos hebreus. Então, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. E quando ele recebeu essa promessa de Deus, Abraão esperou com fé, esperou tranquilo, trabalhando, e foi envelhecendo. E Abraão já tinha 90 anos quando Deus chega e dá Isaque a Abraão. Antes disso, Abraão tinha Ismael, um filho com Agar, a empregada de Sara. Então, Abraão tem Isaque, quando está na idade de 7 anos, Deus chama Abraão e pede Isaque. Deus chama Abraão e pede Isaque. E o interessante é que Deus chama Isaque de filho único. Chama Isaque de filho único. Não dizendo que Abraão só tinha um filho, mas quis dizer assim: olha, esse é o filho que tu ama. O filho que tu tanto tem prazer, como diz também em Mateus capítulo 3, verso 17, quando Deus do céu diz para Jesus: olha, esse é o meu filho amado, a quem eu tanto tenho prazer. Deus não estava se referindo do filho humano, mas sim do filho espiritual, do filho que ele deu como promessa, ou seja, o filho da promessa. O filho da promessa. Outro tópico interessante nesse texto é quando ele pega o menino e coloca a lenha sobre os ombros de Isaque, lembrando também que lá em João capítulo 19, e capítulo 19, então o que acontece? A mesma coisa acontece com Jesus, quando ele carrega a cruz para o sacrifício. Ele coloca a cruz e carrega a cruz do sacrifício, como está escrito lá em João 19, 17, né, que diz assim, ó: do mesmo modo Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota. Então, são duas semelhanças, esse trecho inusitado. Por quê, pastor? Porque Deus estava dando um sinal. Deus estava naquele momento mostrando para Abraão o que ele iria fazer mais tarde. O que ele iria
fazer para salvar a humanidade. Muita gente prega essa palavra aí dizendo que Isaac era o sacrifício e pegam sacrifícios e traz Isaac como se fosse dinheiro, como se fosse algum bem. E na verdade, Isaac naquele momento representava o Cristo. O sacrifício de Isaac representava o Cristo. Ou seja, uma coisa recíproca. Abraão deu a Deus fé, mostrou a Deus a fé e Deus retribuiu com amor. Deus retribui com amor. Outro texto interessante é quando nós lemos no versículo 8, acompanhe comigo, no versículo 8, Abraão responde: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício. Aí diz assim: meu filho, continue a caminhar junto. Aí ele diz assim: olha, quando Deus diz que vai arranjar, Abraão diz que Deus vai prover, ou seja, Deus proverá o cordeiro, é o que nós começamos a ler, o que João diz quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ou seja, Deus vinha prover o Cordeiro que iria salvar a humanidade. Quando Abraão chega naquele monte, e ele pela fé, crendo que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas, então ele dá o primeiro passo em direção a Deus. Dá o primeiro passo em direção a Deus por fé. Por quê? Deus não precisa de fé para amar. Deus não precisa de fé para amar. Mas nós precisamos de fé para receber o amor de Deus. Nós precisamos crer para receber o amor de Deus. Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Agora repare a semelhança entre os dois. A semelhança entre Jesus e Isaac. Eu queria provar para vocês que muita gente tem pregado aí que Isaac era uma oferta material. Na verdade, Isaac representava quem? Cristo. Representava Cristo. Deus, quando pediu o Filho único, ele estava dizendo: eu também vou fazer a mesma coisa pela humanidade. Algum tempo depois, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou dar o meu filho, o meu único filho a quem eu tanto tenho prazer. Mateus 3,17, como eu comecei falando para vocês, Deus olha do céu e diz assim para Jesus: ó, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Deus só tinha aquele filho? Deus tinha outros filhos terrenos, como Adão foi filho de Deus e vários filhos de Deus. Mas o filho que dava prazer a Deus, o filho espiritual, seria Jesus. Seria o Cristo. Eu estou trazendo isso aqui para introduzir para vocês o significado do sacrifício que Deus fez e o que Jesus fez naquela cruz. Porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente ouve esse texto, a gente lê esse texto e banaliza esse texto como se fosse uma coisa simples. E não é. Pare para pensar. Deus amou tanto vocês, amou tanto a mim, que foi capaz de dar o único filho que ele tinha espiritual em favor de mim e de você. Mas o texto completo diz assim, olha, quem crer no Filho unigênito de Deus será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, precisamos crer no sacrifício de Cristo para que nós possamos ser salvos. Precisamos crer no sacrifício de Cristo para que o amor de Deus entre em nosso coração. Porque quem nega a fé em Cristo está negando o amor de Deus. É isso que nós queremos trazer hoje. Para as pessoas entenderem que isso aqui que nós vamos celebrar hoje não é simplesmente um ritual. Não é simplesmente um ritual. Abraão tinha um filho só, espiritual, o filho a que ele amava, porque o outro ele tinha mandado embora. E Abraão estava naquele momento vivendo o extremo da sua vida. Imagine eu, você, pegar o nosso único filho. Se a gente tem dois, não quer dar um, imagine quem tem um só. E levar calado, já sabendo o que vai fazer, sobe, pega o menino, coloca em cima de um altar, em cima da lenha, e vai matar o menino. Ele iria fazer, Abraão não voltou atrás, ele iria dar o filho dele. Mas a Bíblia diz que Abraão, Deus poupou Isaac, mas não poupou de nos dar Jesus. Não poupou de nos dar Jesus. Por isso que nós temos que entender o quanto Jesus é precioso e valioso para nós. Para que nós não venhamos brincar com
o Senhor Jesus, com o sacrifício de Cristo. Jesus, quando sai igual a Isaac, Isaac carregou a lenha nos ombros. Carregou a lenha nos ombros. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, pediu a Abraão Isaac, e quando chegou perto do monte, quando ele avistou o monte, depois de 3 dias, ele desamarrou o jumento, pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaac, e Isaac carregou. Imagine um menino de 7 anos carregando um feixe de lenha nas costas, subindo o monte. Isaac também sacrificou. Agora imagine Jesus naquela via dolorosa, carregando uma cruz pesada, até o Gálgota, até o Calvário. Os mesmos passos que Deus propôs a Abraão, Deus estava dizendo, eu vou fazer a mesma coisa e ainda mais. Só que a gente não para imaginar. Quando Deus fez o homem passar por isso, Ele quis dizer, você que é homem, ser humano, é capaz de dar seu filho por fé, imagine eu que sou Deus. Jesus disse, vós que sois maus, sabe dar o que é bom a vossos filhos, imagine o Pai. Então quando a gente para e a gente raciocina, a gente reflete no que Cristo fez, então a gente vem para a igreja participar do corpo de Cristo na santidade, na essência do que é a Santa Ceia, na essência do que é santo, na essência do que é maravilhoso. A gente olha para Jesus na cruz com pena, e não é com pena, Ele fez uma coisa maravilhosa, que foi morrer por nós, que foi morrer por nós. 1 João 4,19, aí na frente, 1 João 4,19, diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quem amou primeiro? Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, não é isso? A quem não vê, se não amar o quê? O seu irmão que vê. Quem amou a gente primeiro? Foi a gente ou foi Deus? Deus amou a gente primeiro. Por isso Ele deu Jesus. Mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que nós venhamos crer naquele que nos abençoará, porque Ele é galardoador da nossa vida, daqueles que o buscam. Então, se a gente busca a Deus, é necessário que nós venhamos ter a fé que Abraão teve. A fé de ser capaz ao extremo por amor a Deus e por obediência. Porque não adianta a gente caminhar com Cristo e não viver essa fé para a qual nós fomos chamados. Uma fé fictícia, uma fé sem base, uma fé sem essência. A fé de Abraão era uma fé verdadeira, uma fé capaz do extremo. E Deus foi capaz também do extremo. E nós precisamos valorizar isso, para que nós venhamos ter comunhão com Deus, para que nós venhamos estar na presença de Deus, para que nós venhamos entender o que Cristo fez, para a gente não ficar pensando que a gente está aqui somente por estar. Eu venho pensando ultimamente o quanto o ser humano é frágil na fé. Ela confessa uma fé que não vive, ela confessa uma fé e não é provada, porque Deus provou Abraão. A Bíblia diz que Deus provou Abraão, trouxe Abraão à prova. Ele deu o filho dele e depois Deus pediu o filho. Será que se Deus pedir algo a gente que seja o extremo, será que nós temos coragem, condições de negar a nós mesmos e obedecer a Deus? Porque a Bíblia diz que creu Abraão, isso foi imputado como justiça. Abraão creu ao extremo. Abraão não estava se importando com Isaac, ele sabia que Deus iria ressuscitar Isaac depois. Abraão tinha essa fé no coração, como Deus também fez. Deu Jesus, sabia que Jesus iria ressuscitar o 3º dia. Deus deu por amor e Abraão deu por fé, porque a fé e o amor andam juntas. A fé e o amor são aliadas. Precisamos ter os dois. Não adianta a gente só ter somente a fé e faltar o amor, e não adianta ter somente o amor e faltar a fé. Por quê? Quando nós temos um só, nós somos incompletos na presença de Deus. Jesus foi completo em tudo. E nós precisamos ser seguidores de Jesus da mesma forma. E ter Abraão como pai na fé. Porque Abraão é chamado de pai da fé. Abraão não tem um bocado de filho somente carnal. Ele tem espirituais. Porque a fé de Abraão nos trouxe a entender quem é Deus e a crer em Deus.
Quando Paulo escreve essa carta aos Hebreus, ele está falando para os Hebreus. Mas se está escrita, porque nos serve de referência para que nós venhamos ter a fé. Porque o que acontece? Quando nós pegamos um cálice da Santa Ceia para tomar, nós tomamos o cálice como um suco ou como o sangue de Jesus? A gente fala da boca, mas será que a gente crê que é o sangue de Jesus? Será que a gente consegue imaginar que é o sangue de Jesus? Será que a gente consegue imaginar que foi o sangue que foi derramado naquela cruz em prol da gente? Será que quando a gente come o pão, será que a gente consegue imaginar, se a gente consegue crer plenamente que ali é o corpo de Jesus que foi moído, pisado, machucado em favor de nós? Porque crer, Tiago diz, mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras. Para isso precisamos, manifestar nossas obras. Abraão creu e foi lá e provou que cria. Abraão creu e fez a obra. Ele foi lá, o anjo grita, Abraão, Abraão. E ele, oi, eis aqui, eis-me aqui. Não toque no menino, porque agora eu sei que você me crê, você crê em mim, que você acredita em mim. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você é capaz de tudo. Agora eu sei que você é capaz de qualquer coisa para me obedecer. Agora eu sei. E quando Jesus também estava lá naquele jardim, ele não queria ir ao sacrifício. Mas o que Jesus diz? Jesus diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus venceu a própria vontade, ou seja, negou a si mesmo. Ele lutou contra a sua natureza e venceu para fazer o quê? Para sacrificar, para completar a obra. Para completar a obra. Por isso que nós precisamos também fazer isso. A Santa Ceia, que nós vamos participar aqui agora, ela é o corpo de Cristo. Ela faz parte não de um ritual, mas de uma coisa, de um pedaço da nossa vida. Não pode ser um ritual, somente um ritual. Tem que ser algo que sai de dentro da gente, algo verdadeiro, algo concreto, algo que nós possamos dizer assim, olha, eu vou participar do corpo do meu Jesus, daquele que morreu na cruz, para que um dia eu estivesse aqui. Porque isso não é uma coisa que a gente diz assim, eu estava no mundo, eu estava bebendo, eu estava fumando, eu estava fazendo isso e aquilo. Você estava vivo. Está falando da sua alma. Porque Deus, mesmo você sendo pecador, Ele amou você. Ele amou a mim. E Ele fez isso. Porque quando Adão pecou, Deus preparou um plano de salvação para o homem. E Ele começou a anunciar desde Abraão. Desde Abraão. E se tornou lei lá em Levíticos, no deserto, através de Moisés. O sacrifício. Porque toda vez que o homem pecava, era necessário de um cordeiro ser morto, para que o homem fosse redimido do seu pecado. Por isso Deus, Ele vai e diz a João, João diz, eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro que foi anunciado desde o princípio, lá no livro de Gênesis, no tempo de Abraão, foi anunciado. O Cordeiro de Deus, porque Abraão disse, Deus proverá o Cordeiro, meu filho. Deus proveu há 2000 anos atrás, para que eu e você fosse libertos, e pudesse estar hoje aqui, sentado à mesa dele. Sentado à mesa. Por isso precisamos entender o sacrifício que foi feito por Deus e por Jesus. Naquele momento, não era só Abraão que estava entregando o filho, mas Isaac estava disposto a fazer, porque a Bíblia não menciona que Isaac relutou a subir no altar. Isaac não relutou a carregar a lenha. Isaac não relutou a fazer o que o pai estava pedindo. Só fez a pergunta, pai, está aí a lenha, está aí o fogo, está aí o cutelo, cadê o cordeiro? Ele disse, olha, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isaac não perguntou. Isaías diz que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, calado, para ser sacrificado. E Jesus não deu uma só palavra. Por isso estamos aqui. É isso que nós precisamos entender, o significado da Santa Ceia. Não é um ritual, mas sim uma coisa que sai de dentro da gente quando a gente crê. Porque Deus não precisa de fé para nos amar, irmãos. Deus não precisa de fé para nos amar. Nós precisamos. Nós precisamos de fé para receber o amor de Deus. Porque sem fé é impossível. Sem crer no que Jesus fez naquela cruz, eu e você estamos perdidos.
Não adianta você chegar aqui, eu vou pegar o cálice, vou tomar, e você não acreditar no que Jesus fez naquela cruz. Entender que Jesus, ele não morreu como qualquer pessoa. Jesus não é a morte de Jesus humana, a carne que foi moída ali, não. É o Filho de Deus que estava lá no céu, no trono, o Filho amado, que Deus tanto tinha prazer, e foi dado para morrer por mim e por você, para ele dar o cálice da nova aliança. E ele diz lá, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. E nós precisamos fazer a Santa Ceia em memória de Cristo, não como uma celebração comum, como um ritual, mas sim como algo que vai nos levar à consciência do que Cristo fez. Porque quando ele diz memória, está dizendo lembrança. É você lembrar do que Cristo fez e não participar da ceia simplesmente por participar. Não por participar. Eu vou pegar a ceia e vou participar. E quando Jesus voltar, será que você está com o coração, eu vou estar com o meu coração totalmente rendido a Deus? Será que nós vamos estar com o coração totalmente rendido a Ele? Totalmente rendido? Eu poderia chegar aqui e pregar para vocês qualquer coisa de autoajuda, mas eu preciso falar para vocês. Eu preciso falar o que Deus tem posto no meu coração. Está chegando o fim dos tempos e nós estamos brincando com a nossa salvação. Nós estamos brincando de igreja. Estamos brincando. Temos uma fé muito frágil, muito superficial. A fé de Abraão foi ao extremo. Por isso Abraão é o pai da fé. A fé de Abraão foi a maior fé que existiu na face da terra. Ninguém teve fé maior que Abraão. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém teve fé maior que a de Abraão. Ninguém. Ninguém teve. É o pai da fé. Abraão provou para Deus o extremo, porque ninguém faz isso. Dá o seu filho assim em sacrifício. Ninguém faz isso. A pedido de um Deus que ele nem mesmo via, ele não viu, mas creu. E ele foi lá e fez. E Deus, por retribuir o que Abraão fez, Deus também deu e não negou. Foi até o fim. Jesus estava na cruz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Eu tento ficar imaginando por que Deus naquele momento saiu da presença de Jesus. Sabe por quê? Você conseguiria ver seu filho ser sacrificado? Você conseguiria olhar para o seu filho ser cortado, furado? Eu não conseguiria. Deus, eu acho que ele tapou os olhos para não ver o sofrimento do próprio filho. Deus tapou os olhos naquele momento. Tapou os olhos. Deus fez algo extraordinário. Por isso, meus irmãos, eu vou passar a ceia nesse instante. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão nessa noite. Uma reflexão no fundo do seu coração. Lá dentro do fundo do seu coração. Lá dentro. Entendesse. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Abraão fez? Será que nós estamos dispostos a sacrificar ao extremo? Será que nós estamos dispostos a ir até o fim? Será que a nossa fé não é superficial? Será que nós realmente cremos no que Cristo fez naquela cruz? Cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna? Qual é o meu objetivo, o meu alvo de estar na igreja? Qual é o meu alvo? Qual é o meu alvo? O alvo de estar na igreja, qual é o alvo? O alvo é ser salvo, porque Deus fez isso. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, e por um só homem veio a salvação. Um só homem, Adão, e um só homem, Jesus. Jesus deu a gente o direito, novamente, de estar na presença. De estar diante do Pai, limpos, lavados e remidos pelo sangue dele. Por isso, eu digo a você, se você, nessa noite, está passando por alguma situação no seu coração, pastor, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu queria que você curvasse sua cabeça aí e começasse a pedir perdão a Deus nessa noite. Começasse a pedir, antes de tudo, para que você pudesse, nesta noite, oferecer o verdadeiro sacrifício a Jesus. Pudesse oferecer a Deus o que Abraão ofereceu. Porque Abraão ofereceu por fé. E Deus vai te dar amor em troca da fé. É recíproco. De Isaac para Jesus, do Moriá para o Calvário. Essa é a nossa trajetória. De Isaac para Jesus e do Moriá para o Calvário. E nós precisamos subir o Monte Santo de Deus. Precisamos estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Deus seja louvado.